Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Neste domingo nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Quero convidar você a abrir bem o seu coração, para que nós possamos celebrar com muito amor, com muito carinho, com muita fé, essa solenidade tão importante para todos nós. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo, duas colunas da nossa igreja, dois homens profundamente importantes para a história da igreja, para a expansão do cristianismo pelo mundo todo. Mas antes de nós podermos falar de São Pedro e de São Paulo, é muito importante a gente saber quem eles foram antes de se tornarem santos. Quando eu falo de São Pedro e de São Paulo, eu sempre gosto de considerar não quem eles são hoje para todos nós, mas também quem eles foram. Se nós olharmos para Paulo, que era Saulo, antes da sua conversão, antes de se tornar cristão, ele já era um homem muito religioso, era um judeu irrepreensível, conhecia bem a lei. E ele presenciou o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele viu Estevão ser apedrejado. Diz ali que colocaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então era alguém que não era alheio à religião, aspectos da religião, não. Tanto que ele conseguiu permissão para poder perseguir os cristãos. Então, Saulo era alguém que perseguia os cristãos, que era avesso, que não aceitava o cristianismo, que não aceitava a vida que os discípulos de Jesus levavam. E ali conta a história que na entrada de Damasco, ele cai do cavalo, ele tem uma experiência com Jesus, e Jesus diz para ele, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando perseguimos a igreja, estamos perseguindo também a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali houve uma mudança, uma verdadeira conversão. Ficou cego durante alguns dias, depois foi batizado e se tornou o apóstolo dos gentios. Indo por todos os lugares, fundando comunidades, sendo um maravilhoso pastor,
escrevendo cartas que nós temos, graças a Deus, até hoje, ele se tornou uma grande coluna da nossa fé. E deu a sua vida, derramou o seu sangue, foi decapitado em nome da fé. Ele disse: para mim, viver é Cristo, morrer para mim é lucro. E todos nós sabemos o amor, o zelo, a dedicação. Mas de Saulo a Paulo de Saulo a São Paulo houve um processo. Assim também Simão, um simples pescador, um pobre pescador, que entendia apenas de rede, de mar, de barca, de pesca. E foi exatamente aquele homem que todos nós sabemos muito bem no Evangelho. O Evangelho vai revelando a personalidade de Pedro. Alguém muito impulsivo, alguém muito intenso, alguém também muito zangado, uma pessoa também que ele era aquela pessoa que pensava e dizia, sabe, medroso também. Então a gente vai vendo que Pedro é alguém que se deixa moldar. De Simão a São Pedro houve um longo processo. De Simão a São Pedro houve muita abertura de coração. Eu confesso que eu gosto muito de Pedro. Ele revela muito de quem nós somos. Veja que Pedro é aquele: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus diz: tá bom, Pedro, vem. Ele sai da barca, começa a andar sobre as águas. E ao tirar os olhos de Jesus, ele afunda. Pedro é aquele que lá no Monte Tabor diz: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Pedro é aquele que diz: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também a cabeça. Pedro é aquele que diz: vou dar a minha vida por ti. Então, veja que Pedro, ele é cheio de contrários, mas ele tem no coração um desejo de acertar. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso é importante considerar. Não somos perfeitos, mas estamos sendo feitos. E aí, depois que ele provou que a sua impulsividade não ajudava na sua personalidade, depois de negar o mestre 3 vezes, quando Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele já não ousou dizer. Ele disse: Senhor, eu gosto de ti, eu te admiro. E Jesus: não, Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, eu te admiro. Jesus pergunta pela 3ª vez e Pedro não ousa dizer que o amava, que daria a vida por ele, porque ele já tinha provado quem ele era. A verdade do seu coração. Ainda não era um amor ágape, um amor de dar a vida, mas era um amor filos, um amor de amizade. Mas aquele amor amadureceu e ele deu a sua vida. Ele foi até as últimas consequências, foi crucificado e na hora de morrer disse: me virem de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Ele prometeu aquilo que um dia, ele cumpriu aquilo que um dia prometeu ao mestre. Mas para tudo isso houve um processo. Gente, meu povo, quando Jesus nos chama, quando Jesus chamou Saulo, quando Jesus chamou Simão, ele não olhou somente quem eles já eram, mas aquilo que eles poderiam ser. Quando Jesus um dia foi lá em Antônio Diogo, na minha cidade, lá no Caminho do Susto, no lugarejo onde eu morava, e foi lá me escolher, ele não foi lá me escolher pelos meus dons, pelas minhas capacidades, porque eu era o melhor, não. Mas porque ele olhava para aquele jovenzinho e via o que eu poderia ser um dia. Um frade, um sacerdote e, com a graça de Deus, um santo. Um dia, com a graça de Deus. Eu, você. Então, quando você receber um convite de Jesus, não olhe, não fique dizendo: mas eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Olha, quem era Saulo? Perseguidor de cristãos. Quem era Pedro? Irado, impaciente, impulsivo.
mas se transformaram em São Paulo e São Pedro, duas colunas que hoje a igreja mostra para nós como exemplos de vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos olhar para esses dois grandes homens e dizer: se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que agiu em São Paulo, que agiu em São Pedro, age também em mim e age também em você. Aquele mesmo Espírito Santo que transformou a vida de São Paulo, de Saulo a São Paulo, que transformou a vida de Simão a São Pedro, pode transformar a minha vida e pode transformar também a sua vida. Basta que você abra o seu coração. Peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, vem Espírito Santo e transforma a minha vida. Eu quero sim viver esse processo de conversão. Eu quero sim viver esse processo de mudança de vida para que eu possa alcançar o sonho que Tu tens para mim. Rezemos uns pelos outros e peçamos essa graça ao Senhor. Se Saulo conseguiu se tornar São Paulo, se Simão conseguiu se tornar São Pedro, nós também. Nós temos esperança no nosso coração que um dia nós também poderemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.